Bem-vindo ao vídeo de hoje, onde vamos explorar as coisas mais malucas e insanas encontradas nos quintais das pessoas. Seja um artefato perdido há muito tempo ou um bunker subterrâneo escondido, não se pode prever quais segredos podem estar à espreita logo além da sua porta dos fundos. De um avião da Segunda Guerra Mundial, completamente intacto a uma sepultura viking, aqui estão 20 coisas incríveis encontradas nos quintais das pessoas. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Túmulo Viking. Nesta última descoberta impressionante, arqueólogos em Oslo, na Noruega, descobriram um túmulo viking que tem mais de 1.100 anos. Esta foi uma época em que os vikings estavam vasculhando a Europa e a região do Atlântico Norte. Especialistas acreditam que o túmulo é o local de descanso final de um viking do sexo masculino que foi cremado e enterrado com uma variedade de bens funerários, como 2 facas, um escudo e um fecho que poderia ter sido usado para prender uma capa. A equipe ainda está examinando os artefatos para determinar para que as facas foram usadas e em que medida foram empregadas. É possível que as facas tenham sido destinadas a diferentes propósitos, já que são de tamanhos diferentes. A faca menor, em particular, parece ter sido usada extensivamente pelo falecido, o que pode indicar que era uma posse valorizada que foi utilizada por um longo período de tempo. Esses túmulos vikings em Oslo são uma descoberta rara e ainda não está claro quem era a pessoa enterrada. Espero que você tenha gostado de se juntar a mim nesta aventura e de descobrir alguns dos tesouros incríveis e inesperados que podem ser encontrados bem além do seu quintal. Número 2. Um cofre precioso. Matthew e Maria Emanuel, de Staten Island, Nova York, pensavam que tinham uma caixa elétrica comum escondida atrás de algumas árvores em seu quintal, até que decidiram trocar a árvore. Quando uma equipe veio ajudá-los com a tarefa, descobriram que não era uma caixa elétrica, mas um cofre desgastado, descascando e enferrujando, que estava ali há anos. Curiosos sobre o que havia dentro, eles forçaram a abertura e encontraram um tesouro de itens valiosos, como diamantes, anéis de noivado, ouro e milhares de dólares em dinheiro. No entanto, o que foi mais fascinante foi um pedaço de papel com um endereço que o casal encontrou dentro do cofre. O endereço correspondia ao de seus vizinhos, então eles imediatamente bateram à porta dos vizinhos para perguntar sobre o cofre. Acontece que os vizinhos haviam sido roubados em um assalto que ocorreu no dia seguinte ao Natal de 2011. E a única coisa que foi roubada foi o cofre, que continha bens avaliados em cerca de 52 mil dólares. O casal devolveu o cofre e seu conteúdo aos legítimos proprietários, que ficaram extremamente gratos. Algumas pessoas perguntaram aos Emanuel por que escolheram devolver o cofre e seus conteúdos em vez de ficar com eles. Mas para Maria e Matthew, isso nunca foi uma questão. Não era deles para ficar. E eles sabiam que tinham que fazer a coisa certa. Número 3. Novas espécies. Não é todo dia que alguém descobre uma nova espécie de inseto, muito menos 4 espécies diferentes, mas foi exatamente isso que aconteceu com Jennifer Rowan, uma professora e entusiasta da biologia que realizou um experimento único em seu jardim que durou quase 4 décadas. O mais impressionante é que ela descobriu tudo em seu próprio quintal. Em 1972, Owen e seu marido, um zoologista, começaram a registrar os diferentes tipos de vida selvagem que viam em seu jardim. Ao longo dos anos, eles registraram 8.000 espécies diferentes de animais, incluindo mamíferos, aves, rãs, lagartos, insetos e aracnídeos. Incrivelmente, eles encontraram 20 espécies que nunca haviam sido registradas antes na Grã-Bretanha e 4 espécies que nunca haviam sido registradas em nenhum lugar do mundo. Mas o experimento de Owen não se limitou apenas a descobrir novas espécies de insetos. Ela também manteve registros de como o ambiente natural mudou ao longo do tempo devido a fatores como mudanças climáticas, práticas agrícolas e intervenção humana.
Os registros de Owen até atraíram interesse internacional, e ela publicou um estudo sobre seu pequeno pedaço de subúrbio. É incrível pensar que toda essa descoberta científica ocorreu em um jardim suburbano comum na Inglaterra. Isso mostra que você não precisa ser um cientista profissional ou viajar para locais exóticos para fazer descobertas inovadoras. Número 4. Maior aglomerado de safiras. Em um golpe de sorte, o maior aglomerado de safiras do mundo foi descoberto no lugar mais improvável. Um quintal no Sri Lanka. Isso mesmo, um grupo de exploradores de quintal em Ratnapura, o centro tradicional do comércio de gemas no Sri Lanka, se deparou com essa descoberta impressionante em 2021. O enorme aglomerado de safiras, pesando impressionantes 1.124 libras, foi rapidamente adquirido por Gamage, um comerciante de gemas de terceira geração que sabe reconhecer uma boa descoberta quando vê uma. Ele nomeou o aglomerado de safiras de Safira da Serendipidade, e não é difícil ver o porquê. Muitas vezes, não vemos uma descoberta em um quintal se transformar em uma das pedras preciosas mais valiosas do mundo. Número 5. Cavalo antigo. Em 2021, a família Hill descobriu algo que os surpreendeu enquanto removia um banco de areia do quintal. Eles encontraram um esqueleto estranho que não reconheceram. Acontece que eram os restos de um cavalo antigo. Os sedimentos que cobriam o cavalo vieram do lago Bonneville, que existiu durante o final do período Pleistoceno, cerca de 14.000 a 16.000 anos atrás, e cobria grande parte de Utah. Paleontólogos especulam que talvez o cavalo estivesse sendo caçado e nadou para o lago, mas não conseguiu encontrar o caminho de volta à costa. Eles esperam estudar o cavalo antigo por anos, e um dia exibi-lo no Museu da Vida Antiga, em Lehi, Utah. Número 6. Pepita de ouro. A corrida do ouro na Austrália pode ter chegado ao fim, mas para um sortudo minerador amador, a corrida ainda está bem viva. Recentemente, um homem não identificado ficou rico ao descobrir uma rocha de 10 libras, contendo $240 mil em ouro, nos Campos de Ouro de Victoria, a mesma área onde a corrida do ouro do país começou nos anos 1800. A pepita de ouro foi avaliada e comprada por Darren Kemp, um garimpeiro que a descreveu como a maior pepita que ele já viu em seus 43 anos de carreira. Normalmente as pessoas aparecem com rochas que parecem ouro, mas não passam de ouro de tolo. No entanto, quando Kemp viu a pepita, ele sabia que tinha algo especial e não hesitou em comprar essa descoberta incrivelmente rara. Pepitas de ouro grandes são relativamente comuns na Austrália, já que o país é considerado ter as maiores reservas de ouro do mundo. Muitas das maiores pepitas de ouro do mundo foram descobertas lá. No entanto, descobrir uma pepita tão grande ainda é um evento raro. Vale a pena notar que descobrir ouro no seu próprio quintal é extremamente improvável, então é melhor não desistir do seu emprego e começar a cavar no seu jardim ainda. Mas quem sabe, talvez um dia você tenha sorte como minerador amador em Victoria e fique rico. Número 7. Chevy Trailblazer 2003. Não é todo dia que uma família descobre um carro enterrado em seu quintal, muito menos um que pode ter estado envolvido em um crime. No entanto, em 2017, uma família descobriu exatamente isso em seu quintal. Naquele ano, uma família em Oklahoma se deparou com um Chevy Trailblazer 2003 enterrado no meio de uma trilha de motocicletas em sua propriedade. De acordo com a família Green, eles não tinham ideia de que o carro estava lá, apesar de terem saltado sobre ele com suas bicicletas por anos. Foi apenas quando o filho de Green, Cody, estava usando um trator para ajustar o salto que ele descobriu o carro. Para a surpresa deles, o SUV estava coberto por uma lona, o que levanta a questão: quem o colocou lá? E por quê, quando a polícia foi alertada sobre a descoberta, eles conseguiram usar a placa do carro para identificar o veículo que havia sido relatado como roubado quase 15 anos atrás? Ninguém havia sido acusado pelo roubo do veículo, mas os deputados suspeitam que pode ter sido fraude de seguro.
Número 8. O felino grande mais rápido. Imagine que você está tendo uma manhã pacífica, tomando café da manhã e apreciando a vida selvagem e as vistas da floresta pela janela da cozinha, quando de repente vê algo pelo canto do olho. Entre as densas árvores, você avista um animal selvagem, algum tipo de grande felino que você nunca viu antes. Isso seria bem aterrorizante, certo? Mas e se esse suposto animal selvagem se revelasse um brinquedo de pelúcia? Foi exatamente isso que aconteceu com um homem no Oregon, Iowa, em 2020. De acordo com os relatos, o homem ligou para a delegacia local em estado de pânico, afirmando que havia avistado uma chita em seu quintal. Uau! Mas quando a polícia local chegou, descobriu que a chita era, na verdade, um brinquedo de pelúcia que se parecia com um leopardo. O homem que relatou o grande felino achou estranho que ele estivesse apenas deitado em um tronco à vista. Talvez isso deveria ter sido uma dica. Número 9. Livre de ácido. Em 2021, uma misteriosa laje de mármore descoberta em um jardim na Inglaterra deixou os especialistas coçando a cabeça devido às suas origens misteriosas. A mulher que descobriu a antiga laje de mármore a usou como um bloco de montagem por quase 10 anos antes de notar as inscrições nela. Ela decidiu levá-la a um arqueólogo para descobrir mais detalhes. A laje é uma peça de arte intricadamente projetada, com uma inscrição grega datando do século II d.C. No entanto, o mistério reside em como ela acabou no jardim de um bangalô no sul da Inglaterra. Historiadores acreditam que aristocratas ricos podem tê-la trazido para o exterior em algum momento durante os séculos XVIII ou XIX. Felizmente para a proprietária da casa, ela acabou em seu jardim, pois o antigo artefato foi estimado em até impressionantes $20 mil em um leilão. Número 10. Uma mensagem em uma garrafa. Agora, prepare-se para ser transportado de volta no tempo para 1887, quando 2 trabalhadores em Edimburgo, Escócia, deixaram uma mensagem em uma garrafa de uísque escondida nas tábuas do chão de uma casa em que estavam trabalhando. Avance 135 anos para o presente, onde o encanador Peter Allen teve a surpresa de sua vida quando se deparou com esta cápsula do tempo, enquanto trabalhava na mesma casa. Peter não podia acreditar em seus olhos quando cortou um buraco nas tábuas do chão e encontrou a garrafa intacta. A empolgação foi demais para ele, e ele imediatamente desceu as escadas para compartilhar a notícia com a proprietária da casa, Ailey Stimson. Ailey ficou empolgada ao ouvir sobre a descoberta e mal podia esperar para ver o que havia dentro. Quando seus filhos chegaram em casa da escola, todos se reuniram em torno da garrafa e tentaram recuperar a nota com pinças e alicates, mas sem sucesso. No final, eles tiveram que recorrer a quebrar a garrafa com um martelo para alcançar a mensagem dentro. Encontraram uma nota assinada por 2 trabalhadores, James Ritchie e John Grieve, que declararam que haviam colocado o piso, mas não beba o uísque. A mensagem foi datada de 6 de outubro de 1887 e terminou com uma frase tocante. Quem encontrar esta garrafa pode pensar que nossa poeira está soprando ao longo da estrada. Apesar de se sentir um pouco culpada por quebrar uma garrafa de 135 anos, Ailey guardou todos os pedaços em um recipiente de Tupperware como um lembrete precioso dessa emocionante descoberta. A família até foi além para preservar a nota, consultando um curador da Biblioteca Nacional da Escócia, que recomendou armazená-la em uma laje romana. Número 11. Bunker nuclear. Você sabia que algumas casas nos Estados Unidos ainda têm abrigos antiaéreos construídos durante a Guerra Fria? John Sims, que recentemente comprou uma casa em Midtown, descobriu que poderia haver um abrigo antiaéreo enterrado em seu quintal. Os registros de construção indicaram que o bunker foi construído pela Whittaker Pools em 1961, mas sua existência permaneceu um mistério para seus amigos. Após cavar vários buracos rasos sem sucesso, Sims quase desistiu, mas com a ajuda de um consultor em detectores de metal,
ele finalmente descobriu a tampa de metal cobrindo a entrada do abrigo, a cerca de 1 metro de profundidade. No final, Sims viu o bunker abandonado como seu novo projeto. Ele o converteu em um abrigo subterrâneo, onde poderiam buscar refúgio em dias escaldantes durante o verão. Número 12. Leão da Montanha. Em 2018, uma mulher em Oregon teve uma visitante inesperada em sua sala de estar. Um leão da montanha. A maioria das pessoas ficaria aterrorizada em tal situação, mas essa mulher afirmou que usou telepatia em uma técnica chamada Feline Speak Eye Blinking para guiar o animal com segurança para fora de sua casa, sem prejudicar ninguém. Embora isso possa parecer exagerado, sua postagem no Facebook detalha os métodos que ela usou para fazer a criatura sair. A mulher, Lauren Taylor, que mora em Ashland, Oregon, explicou que o leão da montanha estava relaxando atrás de sua sala de estar. Caute por mais de 6 horas, quando seus colegas de casa viram o animal e gritaram. Ele ficou agitado. Taylor então elevou conscientemente o campo de energia e, em seguida, o levou a um estado teta para acalmar o animal. Assim que a energia mudou, o puma conseguiu relaxar e, eventualmente, adormecer. Acho que as pessoas que amam gatos têm uma maneira de se comunicar com eles, mesmo aqueles considerados predadores de topo. Após horas de descanso, Taylor precisava convencer o puma a sair sem assustá-lo e criar uma situação potencialmente perigosa. Ela enviou imagens telepáticas das rotas de saída da casa através de portas abertas e o caminho do quintal, cruzando o riacho, passando por um campo aberto e de volta às colinas. Ela até gravou um vídeo do puma saindo de sua casa para mostrar o quão intuitivamente ele conseguiu encontrar o caminho de volta para a natureza. Embora a situação fosse tensa, os pumas normalmente não atacam humanos. No entanto, um ataque de puma é possível, já que um ocorreu recentemente no estado de Washington, perplexando os especialistas em vida selvagem. O encontro de Taylor com um puma foi incomum, para dizer o mínimo, mas quem sabe, talvez algo possa ser dito sobre a energia positiva e a telepatia felina. Número 13. Baú do tesouro descoberto em um quintal na Áustria. Em um conto de fadas da vida real, um homem descobriu uma coleção surpreendente de joias antigas e objetos preciosos enquanto cavava em seu quintal. Este tesouro enterrado consiste em mais de 200 peças, incluindo anéis, broches, fivelas de cinto ornamentadas, pratos de prata banhados a ouro e outros fragmentos, muitos deles incrustados com pérolas, coral fossilizado e outros ornamentos preciosos. De acordo com o Escritório Federal da Áustria para Monumentos, esses objetos têm cerca de 650 anos e estão atualmente sendo avaliados quanto à sua procedência e valor. Embora o valor monetário do tesouro ainda não tenha sido determinado, o Escritório de Monumentos, que é responsável pelas antiguidades nacionais, descreveu essa descoberta como uma das descobertas qualitativamente mais significativas de tesouro medieval na Áustria. Eles parecem genuinamente empolgados com essa descoberta, afirmando que contos de fadas ainda existem em sua declaração oficial. O sortudo encontrador, um cavalheiro chamado Andreas K., se deparou com os ornamentos em 2007 enquanto cavava em seu quintal. No entanto, ele não os relatou ao Escritório de Monumentos até redescobrir os objetos em uma caixa no porão enquanto empacotava após vender sua casa, 2 anos atrás. Depois de postar fotos do tesouro online, colecionadores o alertaram sobre o potencial valor das peças, levando-o a colocá-las em um saco plástico e levá-las ao Escritório de Monumentos. Esta é, sem dúvida, uma descoberta única na vida. Número 14. Esqueleto de dinossauro colossal. Em 2017, o proprietário de uma casa em Pomblé, Portugal, encontrou fragmentos de ossos fossilizados enquanto fazia alguns trabalhos de construção. O que ele desenterrou revelou ser um esqueleto de dinossauro de 25 metros, e agora, os pesquisadores acreditam que pode ser o maior de seu tipo na Europa,
A descoberta empolgou os pesquisadores encarregados de estudar os fósseis em busca de pistas sobre a história do dinossauro. Uma equipe de paleontólogos de Portugal e Espanha passou 10 dias no local paleontológico de Monteagudo, em Pomblé, para escavar os ossos restantes. Os pesquisadores acreditam que o esqueleto pode ser o maior dinossauro sauropod a ser descoberto na Europa. Eles estão esperançosos de que haja mais partes do esqueleto ainda a serem descobertas. Os sauropodes são conhecidos por serem os maiores animais terrestres que já viveram e vagaram pela Terra durante a Era Mesozoica, entre 252 e 66 milhões de anos atrás. Acredita-se que eles tenham crescido a tamanhos imensos devido à sua dieta herbívora de plantas, que exigia corpos grandes para serem processados de forma eficiente. Esses gigantes gentis do mundo dos dinossauros tinham cabeças pequenas, pescoços longos e corpos massivos, podendo pesar até 100 toneladas. Seu tamanho permitiu que viajassem grandes distâncias em busca de comida, e seus longos pescoços lhes permitiram alcançar as árvores altas para se alimentar. Embora os sauropodes estejam agora extintos, continuam a nos fascinar até hoje, e cada novo fóssil nos leva um passo mais perto de entendê-los. Número 15. Mulher acumula gatos e cães. Parece que temos mais um caso de um acumulador de animais. Desta vez, uma mulher no norte do Texas foi acusada de crueldade animal por manter impressionantes 111 cães e gatos em sua casa. Isso mesmo, 111º. Não consigo nem imaginar como deve ter sido caótico e avassalador tanto para a mulher quanto para os pobres animais. A situação foi levada à atenção das autoridades quando vizinhos reclamaram sobre um fedor vindo da casa de Deborah Thompson, uma mulher de 56 anos. Oficiais de controle animal invadiram sua casa no início de julho de 2017, mas foram inicialmente impedidos de entrar até que obtivessem um mandado de busca. Uma vez dentro, descobriram um total de 27 cães e 84 gatos vivendo em condições horríveis. Os animais estavam vivendo em imundície, com caixas de areia transbordando e sem ar-condicionado, ou água na garagem onde os 84 gatos foram encontrados. Na verdade, a garagem havia atingido 43 graus Celsius, com um pobre animal ainda trancado dentro. Isso é desumano. Mas espere, fica pior. Na calçada em frente à casa, uma minivan pertencente a Thompson foi encontrada contendo 14 animais que foram deixados no carro sem ar-condicionado sob o calor escaldante de 34 graus Celsius. Você consegue imaginar quão quente deveria estar naquela van para aqueles animais? Me arrepio só de pensar. O que é ainda mais perturbador é que, durante o resgate desses animais maltratados, Thompson realmente tentou libertar alguns deles em seu quintal. Isso não é como se cuidar de animais, pessoal. Número 16. O corpo de 30 anos. Em 2020, a história de mistério de assassinato surgiu na internet. Se você gosta de histórias de crime, isso definitivamente irá intrigá-lo. Imagine comprar a mansão dos seus sonhos no coração de Paris apenas para descobrir que ela esconde um segredo obscuro há 30 anos. Essa era a realidade do novo proprietário da mansão abandonada na 12 Goudineau, que lançou um projeto de renovação em janeiro. Para restaurar a propriedade que antes era atraente, no entanto, o projeto foi abruptamente interrompido após apenas um mês, quando os trabalhadores se depararam com o corpo decomposto de um pai que estava desaparecido há 3 décadas. A descoberta chocante de ossos cortados e quebrados com marcas de faca acionou uma investigação de homicídio. A história da mansão só adiciona a atmosfera sinistra, já que está localizada a apenas minutos da casa do primeiro-ministro em Lesson Village, a antiga residência de Nevis St. Lawrence. Apesar de seu abandono, a propriedade ainda foi vendida por impressionantes 41 milhões de dólares em leilão, com uma discreta empresa holandesa sendo a feliz arrematadora. Chamado de a última propriedade verdadeiramente significativa no bairro mais cobiçado da capital, o novo proprietário da mansão
nunca poderia imaginar o horror que se escondia sob suas paredes. Agora, parisienses e policiais devem lidar com a perturbadora realidade de uma potencial cena de crime. Quem foi a vítima? Quem foi o responsável? Essas perguntas permanecem sem resposta enquanto os investigadores trabalham para descobrir a verdade por trás dessa descoberta macabra. Número 17. Pedra misteriosa. Em 2014, duas irmãs curiosas de Kitchener, no Canadá, se depararam com um objeto misterioso enquanto cavavam no quintal em busca de minhocas para sua próxima viagem de pesca. O que encontraram foi algo muito maior e muito mais intrigante do que qualquer minhoca. Profundamente no solo atrás de sua casa, as irmãs desenterraram um objeto transparente e brilhante de cor azulada que parecia ter sido parte de algo muito maior. Essa descoberta as deixou se perguntando o que exatamente tinham encontrado. A irmã mais velha imediatamente pensou que o objeto poderia ser lixo espacial, talvez uma parte do meteorito que havia caído na área no mês anterior. No entanto, especialistas que lideravam a busca pelo meteorito consideraram isso improvável, já que qualquer destroço estaria provavelmente no nível do solo ou logo abaixo, enquanto o objeto encontrado pelas irmãs estava enterrado muito mais profundo. As irmãs já haviam encontrado itens enterrados em seu quintal, incluindo jornais antigos e placas, mas nada tão curioso quanto isso. Então, elas solicitaram a ajuda de Gary Winkler, um professor aposentado e membro do KW Gem and Mineral Club, para examinar o objeto e ajudar a identificar o que poderia ser. Apesar de seu extenso conhecimento, Winkler não conseguiu identificar o objeto misterioso. Ele descartou materiais comuns como vidro, quartzo, diamante ou rubi e observou que o objeto não parecia ter ocorrido naturalmente. Em vez disso, ele acredita que foi colocado no quintal, embora não pudesse determinar quando ou por quem. A descoberta desse objeto deixou as irmãs, Winkler e a comunidade mais ampla de Kitchener, e além com muitas perguntas: para que o objeto foi usado? Quem o colocou lá e por quê? Alguns acreditam que a alegada pedra de OVNI que descobriram não era nada além de vidro, mas o que você acha? Número 18. Ovos de dinossauro. Em 2017, um grupo de trabalhadores da construção civil em Ganju, na China, teve uma surpresa quando se deparou com um aglomerado de pedras em forma oval enquanto quebravam o solo com explosivos. Mal sabiam eles que tinham acabado de descobrir um ninho de ovos de dinossauro perfeitamente preservados. A mídia estatal chinesa relatou que até 30 ovos fossilizados foram encontrados no dia de Natal, no que é conhecido como a terra natal dos dinossauros. Os ovos foram estimados em cerca de 130 milhões de anos, datando do período Cretáceo, o último período da era dos dinossauros. Os trabalhadores suspeitaram que haviam encontrado ovos de dinossauro e rapidamente interromperam a construção, notificando a polícia sobre sua incrível descoberta. Número 19. Meteorito como peso de porta. Imagine isso. Por mais de 30 anos, um fazendeiro em Michigan usou uma pedra como peso de porta em seu celeiro, completamente alheio à enorme fortuna que tinha em mãos. Mal sabia ele que essa pedra era, na verdade, um meteorito que havia caído na Terra na década de 1930 e valia a impressionante quantia de $100 mil. Em 2018, o fazendeiro sortudo decidiu levar a pedra para a Universidade Central de Michigan para exame. Foi então que Mona Sebescu, uma professora de geologia, deu uma olhada mais de perto e fez uma descoberta chocante. A pedra não era comum, era um meteorito. E não só isso, mas era a sexta maior descoberta registrada em Michigan. Na década de 1930, os antigos proprietários da fazenda testemunharam o meteorito cair do céu noturno e criar um buraco no chão ao impactar. Quando o fazendeiro e seu filho foram recuperar o objeto pela manhã, ele ainda estava quente. E por mais de 3 décadas, esse tesouro inestimável permaneceu nada mais do que um simples peso de porta. Você consegue imaginar a incredulidade e a admiração que o fazendeiro sentiu ao descobrir isso?
que seu humilde peso de porta era na verdade um meteorito valendo uma fortuna. Agora o fazendeiro enfrentava uma decisão. Deveria vender essa incrível descoberta para um colecionador ou museu, ou mantê-la como uma herança de família? Não sei você, mas provavelmente eu a teria mantido como uma herança. Número 20. Avião da Segunda Guerra Mundial completamente intacto. Você se lembra quando era criança e desenterrar tesouros no seu quintal era a coisa mais legal do mundo? Bem, para um garoto de 14 anos chamado Daniel, na Dinamarca, esse sonho se tornou realidade. Ele tinha um trabalho de história sobre a Segunda Guerra Mundial, e pouco sabia ele, estava prestes a descobrir um pedaço da história no próprio quintal. O pai de Daniel, Klaus, havia ouvido histórias do seu falecido avô sobre um acidente de avião no quintal deles. Klaus sempre achou que era apenas uma das histórias do avô, já que nunca investigaram mais a fundo. Mas quando Daniel precisava fazer uma tarefa sobre a Segunda Guerra, Klaus sugeriu que eles fizessem uma escavação no quintal por diversão e talvez encontrassem alguns artefatos legais para ajudar na tarefa. Assim, eles começaram a procurar com um detector de metal e logo encontraram algo grande. Precisaram emprestar uma escavadeira de um vizinho para cavar fundo o suficiente e encontrar os restos de um avião Messerschmitt alemão e seu piloto. A destroços estavam enterrados a 4 metros de profundidade e iam até 6 metros. Dizer que ficaram chocados seria um eufemismo. Eles encontraram milhares de pedaços do avião, além de partes dos ossos, roupas e pertences pessoais do piloto. Eles imediatamente contataram as autoridades, e a polícia forense agora está trabalhando para identificar o piloto. Você consegue imaginar tirar um A mais em uma tarefa de história porque encontrou um avião da Segunda Guerra Mundial no seu quintal? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela, e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!